Agora nós vamos estudar o assunto função de primeiro grau, amiguinho. Muito importante, tá? Bom, a função de primeiro grau, também chamada de função afim, beleza? Esse também pode ser o nome dela. É definida por f de x igual a ax mais b, ou y igual a ax mais b. Isso porque, na matemática, f de x é a mesma coisa que y, né? Você pode ver isso na aula de funções, tá bem explicado. Então assim, ó, quando aparecer um f de x, se você quiser colocar o y no lugar, não tem problema. E quando for y, pode botar f de x. Quando se trata de função, isso é a mesma coisa. Menino, qual é o gráfico? O gráfico é uma reta, beleza? Olha só, esse azinho, que é o carinha que multiplica o x, é chamado de coeficiente angular da reta. Ele tem a ver com o ângulo de inclinação dela, beleza? E o b é o coeficiente linear. Esse é o nome deles, tá? Esse assunto reta é abordado de uma forma mais aprofundada na aula de geometria analítica. Lá é muito mais aprofundado do que aqui. Beleza, amiguinho? Pode ir lá assistir essa aula também para poder entender esse conteúdo. Bom, seguinte, aqui eu coloquei no quadro para você dois exemplos. O exemplo 1, aonde que y é igual a 2x mais 6. O exemplo 2, aonde que y é igual a menos 4x mais 4. Vamos lá, amiguinho? Qual o coeficiente angular da primeira retinha? Ó, compara ax mais b com 2x mais 6. Quanto que é o a? 2. Quanto que é o b? 6. Coeficiente angular dessa reta? 2. Coeficiente linear dessa reta? 6. Tem que saber isso. Segunda reta. Coeficiente angular? Menos 4. Coeficiente linear? 4. O a é menos 4, o b é 4. Joia, amiguinho? Bom, é muito importante que você saiba fazer o gráfico, né? Bom, e dois pontos de fundamental importância do gráfico de uma reta são os pontos onde a reta intercepta o eixo y, chamado de eixo das ordenadas, lembra disso? E o eixo x, que é o eixo das abscissas. É abscissas, né? Mas fala abscissa que daí tu grava, tá? Beleza, amiguinho? Ó, eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Bom, é bem fácil de saber isso, tá? Vamos lá. Para saber onde essa reta intercepta o eixo y, vamos colocar assim, ó, onde ela corta o eixo y. Melhor, né? Olha aqui, ó. Onde é que ela corta o eixo y? É fácil, amiguinho. É só tu colocar 0 no lugar do x. Para saber onde corta o eixo y, coloca 0 no lugar do x. Essa é a regra para todas as funções, beleza? Mais para frente você pode usar em parábola, pode usar em tudo. Eu quero saber onde é que a função tal intercepta o eixo y, o eixo das ordenadas. 0 no lugar do x. Pode usar isso sempre. Vamos lá, amiguinho? Então, vou colocar 0 aqui, ó. Y é igual a 2 vezes 0 mais 6. Y é igual a 6. Essa retinha, amiguinho, vai botar o eixo y no ponto 0 e 6. É ou não é? Ó, não deu x0 e y6? Então, é o ponto 0 e 6. Né? Ó, ponto 0 e 6 é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, esse aqui é o 6. Aqui a reta intercepta o eixo y. Esse é um dos pontos da reta. Mas eu quero fazer o gráfico, então eu preciso de mais um ponto. Eu quero saber aonde ela corta o eixo x. Vai lá. Corta o eixo x. Qual será o procedimento, amiguinho? Colocar 0 no y. Claro, só quero saber onde corta o x. Y igual a 0. Perfeito? Aí como é que fica? Olha lá, ó. 0 igual a 2x mais 6. Né, amiguinho? Passa esse 6 para cá negativo. Menos 6 é igual a 2x. Passa o 2 dividindo. Menos 6 por 2 é igual a x. Ó, menos 3 é igual a x. Essa reta, amiguinho, vai cortar o eixo x no menos 3. Né, ó? Para o y é igual a 0, o x é o menos 3. Então esse é o ponto, qual? Menos 3 e 0. Pode ser? Ponto menos 3 e 0 fica aqui, ó. Ó, menos 1, menos 2, menos 3. Eu já tenho um esboço, né, do gráfico da minha reta, porque eu tenho dois pontos. Então agora é só ligar. Tranquilo? Ligando esses dois pontinhos aqui, ó, eu tenho certinho a posição aonde a minha reta fica. Ela fica aqui, ó. Ô, amiguinho, presta atenção, vai. Essa reta
ela tá, sempre a gente olha para a direita, tá? Para a esquerda, aliás, né? Para a minha direita aqui, né? Ó, a gente tira para lá, no sentido do eixo X. Essa reta tá subindo ou ela tá descendo, amiguinho? Hã? Subindo ou descendo? Vai lá, ela tá subindo, então ela é chamada de crescente. Crescente. Quando a reta está subindo, ela é crescente. E tem um motivo para ela ser crescente. Sabe qual é? O Azinho, o carinha que está na frente do X, ele é positivo. Beleza? Então, sempre que esse Azinho aqui, ó, que esse númerozinho do X for positivo, a reta é crescente. Vamos anotar isso já, tá? Ó, não custa nada até a gente escrever isso. Sempre que o A for um valor positivo, o que acontece com a reta, amiguinho? A reta é crescente. De acordo? Agora, vamos ver o gráfico da segunda reta. Bom, eu quero encontrar os dois pontos também. O ponto onde ela intercepta o eixo X, o ponto onde ela intercepta o eixo Y. Qual é a regra, amiguinho? Vamos lá. Essa é a segunda retinha. Eu quero saber aonde que ela corta o eixo Y. Qual é o procedimento? 0 no X, não é isso? Y vai dar o quê? Menos 4 vezes 0, mais 4. Y é igual a 4. Amiguinho, essa reta vai cortar o eixo Y em que ponto? No ponto, olha lá, 0 e 4. De acordo? 0 e 4, olha lá. 1, 2, 3, 4 aqui. Esse é o ponto 0 e 4. Ô amiguinho, como é que eu faço para saber onde ela corta o eixo X? 0 no Y. Vamos lá então? Olha lá, ó. Corta X. Corta aqui. Corta X. Intercepta X, né? Vai lá. Y é igual a 0, certo? Então coloca 0 no Y. 0 é igual a menos 4x mais 4. Traz o 4x para cá. 4x é igual a 4. Passa o 4 dividindo. X é igual a 4 sobre 4. X é igual a 1. Ô amiguinho, aonde que essa reta vai cortar o eixo X? Hã? Me ajuda. No ponto 1 e 0. Olha lá, ó. Por que 1 e 0, professor? X é 1, Y é 0. Ponto 1 e 0 é aqui, tá? Tá aí, ó. Então, amiguinho, vamos fazer o segundo gráfico? Vamos lá? Ligando os pontinhos. Olha que legal. Tá aqui, ó. A nossa segunda retinha. Olha que coisa mais linda. Ela fica aqui. Ô, amiguinho, olhando no sentido do X, né? Como eu já te falei antes. Olhando para lá. Ó, nesse sentido aqui, sempre a gente olha para lá. A reta está subindo ou está descendo? Essa reta está descendo. Como é que ela é chamada, amiguinho? Decrescente. Por que será que ela é decrescente? Fácil. Porque o Azinho, que é menos 4, é negativo. Lembrando, então, esse é o A, esse é o B. O A é 2, o B é 6. Esse é o A, esse é o B. O A é menos 4 e o B é 4. Então, vamos anotar aqui. A positivo decrescente, né? Então, se o A for negativo, o que acontece com a reta, amiguinho? Decrescente. Muito importante que você saiba isso. Isso vai ser importante na aula de inequações, por exemplo. Lá eu trabalho essa questão de ser crescente ou decrescente. É muito importante que você saiba isso. De acordo, amiguinho? Então está tudo explicado para você aqui, como é que faz o gráfico, né? A questão do A e do B. Agora nós vamos ver alguns exemplos, tá? Considerando a função f de x igual a 3x menos 6, determine. Ô amiguinho, falar que f de x igual a 3x menos 6 é a mesma coisa que eu falar numa função que y é igual a 3x menos 6, tá? Bom, a pergunta inicial é, alternativa A, qual é o coeficiente angular da reta? Ô amiguinho, coeficiente angular é o Azinho, né? É o número que fica na frente do x. Quem é o carinha? O 3. Ó, e o coeficiente linear é o Bzinho, que no caso é o menos 6. Então a resposta da alternativa A, né, é coeficiente angular é Azinho igual a 3. Resposta da alternativa B, coeficiente linear, Bzinho igual a menos 6. De acordo, amiguinho? Vamos continuar então. C, o valor de f de 7. Conforme você já assistiu na aula de funções, né, está bem explicado lá. Como é que eu acho o valor de f de 7? Isso é bem fácil, né? Ó, f de x é 3x menos 6, né? Vai lá, ó. Então, se eu quero encontrar o valor de f de 7, é só colocar 7 ali no lugar do x.
3 vezes 7 menos 6, que dá o quê? 21 menos 6, que é 15. Então f de 7 igual a 15. O mais interessante disso aqui, e o motivo de eu ter colocado esse item, é para te explicar um negócio, amiguinho. Eu preciso que você entenda o seguinte. Quando eu falo para você que f de 7 é 15 numa função, numa reta ou em qualquer função de outro tipo, né? Quando se diz que f de 7 é 15, você tem que entender que trata-se do ponto 7 e 15. Dizer que f de 7 é 15 é a mesma coisa que dizer que a reta passa pelo ponto 7 e 15. Essa reta aqui, né, vai passar pelo ponto 7 e 15. De acordo, amiguinho? Sempre assim, tá? Tá, ó. A raiz da função. Vai lá, agora grava aí, ó. Raiz. Eu não falei isso antes, hein? Tô falando agora. Raiz é onde corta o eixo x. O que é raiz? Raiz é onde corta o eixo x. As raízes reais de uma função são os pontos onde ela intercepta o eixo x. O eixo das abscissas. Lembra? Amiguinho? Então assim, ó. Como eu quero a raiz da função, como é que eu encontro, né, o ponto onde uma função intercepta o eixo x? Te mostrei antes. Colocando zero em quem? No y. Se eu quero saber onde corta o eixo x, eu tenho que botar zero no valor do y. Então eu vou botar zero aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Y igual a zero. Como é que fica então a minha função? 0 igual a 3x menos 6. Vai lá, ó. Passo o menos 6 para cá. 6 é igual a 3x. Passo 3 dividindo. 6 dividido por 3 é igual a x. Ou seja, 2 é igual a x. Ô amiguinho, tá pedindo a raiz, não tá pedindo? A raiz é o 2. Raiz é onde corta o eixo x. Então, ó, se ela corta o eixo x no 2, inclusive eu vou usar isso aí para fazer o gráfico, né? Essa reta cortaria o eixo x nesse ponto aqui, ó. No ponto 2 e 0, né? O y deu 0, o x deu 2. Então a resposta para a questão é: qual a raiz? A raiz é 2, né? Certo, amiguinho? Então, para achar a raiz de uma função, 0 no y. De acordo? E o ponto em que a função intercepta o eixo das ordenadas. O que é o eixo das ordenadas? É o eixo y. Como é que encontra o ponto onde ela intercepta o eixo das ordenadas, amiguinho? Hã? Como é que eu te ensinei a fazer isso? Para saber onde corta o eixo das ordenadas, o procedimento é colocar x igual a 0, né? Hã? Não é assim? Então, aí o que vai acontecer? Y igual 3 vezes 0, né? Menos 6. O y vale menos 6. Não é isso? Então ela intercepta o eixo y no ponto menos 6. Vamos lá, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 é aqui, ó. Esse aqui é o menos 6. Se eu quiser o gráfico dela, basta eu ligar esses dois pontinhos aí. Não é assim? Ó, fica bem bonitinho o gráfico. Ligando aqui, né? Você tem o gráfico da reta. Amiguinho, a reta é crescente ou ela é decrescente? É claro que ela é crescente, né? Ela está subindo, não é isso? Claro. Por que ela é crescente? Porque o coeficiente angular A é positivo. Não é essa a regra? Mais uma coisa que eu não te falei, vou te falar agora. Importantíssimo. Pode perceber, nos exemplos que eu fiz antes, se você quiser voltar ali o videozinho e assistir, e pode perceber agora, esse ponto onde a reta cortou o eixo y, né? O menos 6. Fala para mim, amiguinho. Não é o valor do B, não. Claro que é. Por que é o valor do B? Porque se eu coloco 0 no lugar do x, sempre vai dar o valor do B. Ó, y igual a 3 vezes 0 menos 6. Posso afirmar com certeza que toda a reta intercepta o eixo y, o eixo das ordenadas, onde? No valor do B, no coeficiente linear da reta. Quando tu olhar a equação de uma reta, o valor do B, esse carinha, é sempre o ponto onde a reta intercepta o eixo y. Isso é regra. Por quê? Porque para saber onde corta y, coloca 0 no x. E se coloca 0 no x, sempre dá o valor do B. Agora sim, ó, onde ela corta o eixo x não é o A. Não pode fazer essa confusão. Pode ver, o A é 3, aqui deu 2. Nada a ver, né? Agora o ponto onde intercepta o eixo y é sempre o B. E o ponto onde corta o eixo x, como é que é chamado? Raiz. Tem outro nome também. Ou zero da função.
Na aula de funções a gente discutiu bem isso aí, né? E para saber o ponto onde corta o eixo x, coloca 0 no y. Beleza, amiguinho? Vamos adiante. Esse exemplo tem tudo a ver com o que eu falei ainda há pouco, a questão do sinal do A e do B. Vamos analisar? Para o gráfico abaixo, referente a uma função do tipo f de x igual a ax mais b, função de primeiro grau, né, amiguinho? Podemos afirmar que A é maior que 0 e B é menor que 0, e assim vai. Amiguinho, ele quer que eu analise o sinal do A e do B. Vamos lá? O que eu te falei ainda há pouco? Que o B era o ponto onde a reta interceptava o eixo y. Ó, amiguinho, esse é o B. Agora fala pra mim, amiguinho, ficou pra cima ou ficou pra baixo? Pra cima. Então ele é o quê? Positivo, de certeza. Posso afirmar que o B é maior que 0. B é o ponto onde a reta corta o eixo y. Agora, amiguinho, o A. O A é o seguinte, né? O que tem a ver o A? O A eu te expliquei na primeira linha. Ó, quando o A é positivo, a reta é crescente. Quando o A é negativo, ela é decrescente. Amiguinho, o que essa reta é? Ela está subindo, querido. Ela é crescente. Se ela é crescente, o A é positivo. O A é maior que 0. Então eu posso afirmar com certeza absoluta que o B é maior que 0 e que o A é maior que 0. Beleza? Então a alternativa correta, que tem A maior que 0 e B maior que 0, é a alternativa B. Mais uma questãozinha para estudar o sinal do A e do B, da reta. Tá, amiguinho? Vamos lá? Essa reta é crescente ou decrescente? Decrescente, não é isso? Ela está subindo ou ela está descendo? Ela está descendo. Se ela está descendo, ela é decrescente. Se ela é decrescente, o A é o quê? Negativo. O A é menor que 0. De acordo? Ó, amiguinho, o que é o B? B é o ponto onde a reta intercepta o eixo Y. Ó, o ponto onde ela intercepta o eixo Y é aqui, ó. É para cima ou para baixo? Para cima. Se é para cima, posso afirmar que o B é maior que 0. Então a resposta correta é aquela que tem A menor que 0 e B maior que 0. A menor que 0 e B maior que 0, alternativa D. Um vendedor de uma empresa recebe como salário uma parte fixa no valor de R$800 e mais uma comissão de 5% sobre o total de vendas realizadas no mês. Determine. Alternativa A função que determina o salário Y do vendedor em função da quantidade X vendida no mês. Ô amiguinho, olha só, é uma questão bem interessante porque eu tenho que montar a função de primeiro grau que gera o salário dele em função da quantidade vendida. Então é muito importante essa parte. O Y é o que? O salário. E o X, ó, o que é o X? A quantidade vendida no mês. Quantidade X vendida no mês. Amiguinho, como é que funciona o salário dele? É bem fácil, olha aqui, ó. O salário Y dele é igual a R$800 mais, agora sim, 5%. Ah, pode assistir a aula de porcentagem, amiguinho, tá bem explicado isso lá. 5% na matemática, o que significa? Vamos botar aqui embaixo, ó. 5% na matemática é 5 dividido por 100. Que é a mesma coisa que 0,05. Qual valor você prefere? 0,05 ou 5 sobre 100, amiguinho? Pois é, difícil de responder, né? Vamos usar o 5 sobre 100, que aqui fica mais fácil. Então o salário do cara é R$800 mais 5% da quantidade que ele vender X. Ou 0,05x, como você preferir. Mesma coisa. Essa é a função que estabelece o salário em relação à quantidade vendida por ele. Normalmente a gente colocaria o x primeiro, né? Ó, cuida, tá? Tá invertido. Esse carinho 5 sobre 100, ou 0,05, seria o coeficiente angular dessa reta. E esse 800 seria o coeficiente linear. Beleza? Tem que saber isso. A reta é crescente porque o A é positivo, ó. Esse seria o A. Tá invertido. Às vezes o vestibular faz isso também. E aquele ali seria o B. B. A quantidade vendida que gerou o salário de R$1.400. Agora sim, amiguinho, quem é o salário? O salário é o Y. Onde que eu tenho que substituir o 1.400? No lugar do Y, né? Então aqui, ó, bem fácil de responder a B também. Olha lá, ó. Alternativa B. Y é igual a 800 mais 5 sobre 100 vezes X. Então, no lugar do Y, eu vou colocar 1.400. 1.400 é igual a 800 mais 5 sobre 100
vezes x. Certo, amiguinho? 800 veio para cá diminuindo, tá? 1.400 menos 800 é igual a 5% de x. Tá aqui, ó. 1.400 menos 800, amiguinho, dá 600, tá? 600 é igual a 5% de x. Ó, matematicamente o 100 está dividindo. Ele vem para cá como? Multiplicando, né? 600 vezes 100 dá 60 mil. Não é isso? Então, 60 mil igual a 5 vezes x. O 5 está multiplicando, né? Como é que ele vem para o lado esquerdo da equação? Vem dividindo. Então, continuando aqui agora. Ó. 60 mil dividido por 5 é igual a x, né, amiguinho? 60 mil dividido por 5, fácil, é 12 mil. Aí. Então, a resposta da alternativa B é 12 mil reais. A quantidade que gerou o salário de 1.400, a quantidade vendida, né? A resposta para a alternativa B, qual foi a quantidade vendida? Ó, resposta. Quantidade vendida foi de 12 mil reais. Beleza?